Olá, bem-vindo à segunda parte da aula 30 de MA 091 Matemática Básica, na qual estamos discutindo a solução de inequações polinomiais e os gráficos de funções polinomiais. Nessa segunda parte da aula, vamos resolver este exercício envolvendo uma desigualdade polinomial. Desejamos determinar a solução da desigualdade dada aqui no enunciado, na qual o nosso polinômio, que tem grau 3, já está na forma fatorada. Quando temos um polinômio na forma fatorada, devemos considerar isso uma grande vantagem. Então, de forma alguma, você deve efetuar o produto desses termos que aparecem do lado esquerdo da inequação usando a propriedade distributiva. Deixe o polinômio desse jeito. Como há 3 ocorrências da variável x, sabemos que o polinômio tem grau 3. Se você lembra do nosso roteiro para a solução de inequações polinomiais, deve-se recordar que o primeiro passo para a solução do problema consiste em encontrar as raízes do polinômio. Vamos então escrever o nosso polinômio aqui na forma em que ele aparece no enunciado: x mais 1, x menos 2 e x. E os zeros desse polinômio são os valores de x que fazem com que cada um desses 3 termos valha zero. Então, os zeros, neste caso, são fáceis de obter. Para que x mais 1 seja igual a zero, nós temos x mais 1 igual a zero, então x igual a menos 1. No segundo termo, nós temos x menos 2 igual a zero, o que implica que x é igual a 2. E, finalmente, nós temos no terceiro termo x igual a zero, que já fornece o zero da equação. Então, a equação associada à inequação tem esses 3 zeros, que era o primeiro passo. No segundo passo da resolução do problema, nós vamos criar intervalos. Para a criação desses intervalos, nós devemos pegar as 3 raízes e colocar em ordem crescente, o que significa que temos menos 1, 0 e 2, e os nossos intervalos serão o primeiro de menos infinito até a menor das 3 raízes, ou menor dos 3 zeros, que é menos 1. Depois temos o intervalo que vai de menos 1 até o segundo menor dos zeros, que vem a ser o próprio zero. Depois temos como terceiro intervalo aquele que vai do zero até o maior de todos os zeros, que é o 2. E, finalmente, temos o intervalo que vai de 2 até infinito. Completamos assim o segundo passo da nossa resolução. No nosso terceiro passo, vamos calcular o valor da função em pontos desse intervalo. Então, temos que escolher pontos aqui. E os pontos têm que ser escolhidos de forma simples, né? Então, neste primeiro intervalo que vai de menos infinito até menos 1, escolherei o primeiro ponto como sendo menos 2. No segundo intervalo, que vai de menos 1 até 0, vou escolher como ponto x igual a menos meio. No terceiro intervalo, que vai de 0 a 2, escolherei um ponto simples, que é x igual a 1. E no último intervalo, que vai de 2 até infinito, vou escolher x igual a 3. Agora, vamos calcular o valor da função em cada um desses pontos. O valor da função quando x igual a menos 2, olhando aqui em cima a expressão do polinômio, vai dar menos 2 mais 1, que multiplica menos 2 menos 2, que multiplica menos 2. E isso aqui vale menos 1 vezes menos 4 vezes menos 2, que claramente é igual a menos 8. Para x igual a menos meio, temos p de menos 0,5, que vai ser igual a menos 0,5 mais 1, vezes menos 0,5 menos 2, vezes menos 0,5. E isso aqui é igual a 0,5 vezes menos 2,5 vezes menos 0,5. Fazendo as contas, obtemos aqui o valor positivo 0,625. Muito bem, passemos então para o ponto x igual a 1. P de 1 vai ser igual a 1 mais 1. Opa, esse é fácil. 1 menos 2 e 1. Então, temos assim 2 vezes menos 1 vezes 1, que é igual a menos 2. E, finalmente, para x igual a 3, nós temos
3 mais 1, que multiplica 3 menos 2, que multiplica 3. E isso aqui é igual a 4 vezes 1 vezes 3, que é igual a 12. Temos, então, o valor da função nos 4 intervalos. Reparamos que este primeiro é menor do que zero, o segundo é maior do que zero, o terceiro menor do que zero e o quarto maior do que zero. Agora, podemos passar esse resultado para a nossa reta real. Então, no nosso quarto passo aqui, vamos desenhar a reta real. Vou usar uma régua. Vamos traçar essa reta real aqui no nosso caderno. Está aqui a reta real. Agora, vamos marcar sobre a reta as raízes que encontramos. Uma raiz era menos 1. A outra raiz é igual a zero, a terceira raiz é igual a 2. Repare que, neste caso, é menos importante que o espaçamento esteja correto. O desenho não precisa estar em escala, porque só queremos indicar o sinal da função. Observamos, então, que quando x é menos 2, ou seja, nesse primeiro intervalo, o sinal é negativo. O valor era menos 8. Já quando x está entre menos 1 e 0, reparamos que o valor é positivo. Aqui está, né? 0,625 é maior do que zero. Para o intervalo que vai de 0 a 2, o ponto selecionado foi 1, e neste ponto o valor da função é negativo. Então, está aqui negativo. E, finalmente, para o intervalo que vai de 2 até mais infinito, escolhemos o ponto 3 e, neste ponto, o valor da função é positivo. Temos, então, a nossa reta real com os sinais indicados. No nosso exercício, desejamos resolver a desigualdade x mais 1 vezes x menos 2 vezes x maior ou igual a zero. Observando, então, a reta real, reparamos que o valor é maior ou igual a zero quando x está entre menos 1 e 0 e quando x é maior ou igual a 2. Sendo assim, essa é a solução do nosso problema.